Fala pessoal, olha ele aí de volta, professor Laurens na área, tudo bem com vocês pessoal, tudo jóia? Partimos então para um tema chamado pessoal de função exponencial, tá? Então, como você viu nas aulas anteriores com o Laurens, né? A questão de equação e inequação exponencial, que seriam trabalhos de você cortar base, encontrar, por exemplo, o expoente. Beleza. Com essa técnica nós já temos capacidade de avançar o conteúdo, né? Então, por exemplo, nós iremos trabalhar na aula de hoje a chamada função exponencial, tá? Então, é uma funçãozinha no caso quando aparece uma potência, quando aparece, por exemplo, um expoente. Por isso que é chamado de função exponencial, função exponencial. Gente, observe o seguinte então, tá? Então aqui na tela nós temos, por exemplo, um início de formalidade, né? Então o que é uma função exponencial? É uma funçãozinha, digamos que resumindo para vocês, é uma função, tá? Onde aparece uma potência, onde o x, que é a variável, ele está no expoente, onde tá aqui, ó. Você tem uma funçãozinha com potência, tá? Variável é o expoente, por isso que é chamado de função exponencial. Claro, tem umas regras, por exemplo, onde essa base, tá? Para que você tenha essa função exponencial, essa base que é o valor do A, é um número, por exemplo, maior que zero, tá? Essa regrinha aí. Tá? E não pode ser, por exemplo, o valor de 1, para não ficar algo constante. Mas enfim, isso é o resumo de uma função exponencial. Toda função que tem, por exemplo, essa característica aqui. Tá? Onde é uma função com potência basicamente assim. Beleza? Bom, então nós temos que analisar na aula de hoje, na questão de uma função exponencial, como que seriam os gráficos. Tá? Então o estudo de uma função, geralmente toda funçãozinha, quando você faz, né, uma construção geométrica ou gráfico, há um padrão. Né? Há uma ideia, por exemplo, na construção geométrica, ou seja, no gráfico. Veja, nós temos a seguinte função, f de x igual a 2 elevado a x. É uma função exponencial. Aqui, ó. A função, você tem, por exemplo, uma potência representando essa função, por isso que é a função exponencial, né? Bom, então a ideia é você fazer uma construção de tabela e depois colocar no plano cartesiano. Veja, construção de gráfico é você então fazer essa técnica, ou seja, dado uma funçãozinha f de x igual a 2 elevado a x, uma função exponencial, perfeito? Onde, por exemplo, primeiro passo, vamos então construir uma tabela. Tá? Então, quando você constrói uma tabela de, por exemplo, x, y, uma relação binária, falou em função, relação binária, x, y, binária, dois, né? Dois conjuntinhos. E nós teremos que agora, pessoal, atribuir valores para x, para que, de acordo com o seu conhecimento de potência, você encontre o valor de y, né? Por essa função, por essa relação, 2 elevado a x, tá? 2 elevado a x. Então, quais são os valores que você pode atribuir para x? Gente, qualquer valor. Claro que existe o chamado bom senso. Não vamos chutar, por exemplo, atribuir para o x o número 100, 2 milhões. Não é necessário. Não está errado, mas que tal chutar valores ou atribuir valores, pessoal, muito próximos aqui do eixo XY da origem, ou seja, próximos lá da raiz, do corte do eixo. Então, a sugestão do Laurens aqui serão os valores atribuídos, menos o valor de 1, 0, 1 e 2. Creio que é suficiente para que você tenha uma boa análise na questão dessa função, desse gráfico, tá? Bom, então vejamos aí. Atribuindo valores na tabelinha, nós temos que agora aplicar os valores de x na função, tá? Então observe o seguinte aqui, ó. Nós temos o f de menos 1, atribuindo o valor de menos 1 aqui no x, você vai ter assim, ó, 2 elevado a menos 1, que pela regra de potenciação inverte é meio. Então quando for menos 1, o y vai ser equivalente a meio. Lembrou disso, dessa aplicação da função? Por exemplo, o f de 0, aplicando o 0 na função, tá? Colocando o 0 aqui na função, no lugar do x, você vai ter, por exemplo, um 2 elevado a 0, qualquer elemento elevado a 0 vai dar 1, exceto o 0, é claro. Então aqui você tem, por exemplo, o valor de 1. Atribuindo o valor de 1 na função, eu chamo, por exemplo, de f de 1. O que é f de 1? É o 2 elevado a 1. Bom, 2 elevado a 1, qualquer elemento elevado a 1 é o próprio elemento, você coloca então o elemento 2, tá? Então assim você faz as aplicações com o seu conhecimento, né, de potenciação, das regras e também das propriedades. Bom, e o próximo caso é o chamado f de 2. Aplicando o número 2 aqui na função, no lugar do x, você vai ter, por exemplo, um 2 elevado a x, que no caso, no lugar do x você coloca o número 2, né? Aplica o número 2, 2 ao quadrado é equivalente ao número 4. Então tá aqui, ó. Construímos uma tabela, atribuímos valores para x's, né? Nós encontramos os respectivos y's
aqui da tabela. O próximo passo agora é colocar no plano cartesiano. Afinal, a nossa análise hoje é gráficos, né? No plano cartesiano aqui, pessoal, você vai ter o seguinte: plano cartesiano, lembrando dos eixos quando você faz a construção, ó, eixo X, eixo Y, nomenclaturas, eixo X, caso você queira relembrar, né, desses conceitos aqui geométricos e do plano cartesiano, o eixo X chamado de eixo abscissa, né, e o eixo Y chamado de eixo ordenado, tá? Então o X é abscissa, o Y ordenado. Mas enfim, nesse nosso plano cartesiano agora, vamos fazer as subdivisões, né? Vamos dividi-lo para que você consiga colocar esses pontinhos, né, essas informações, por exemplo, da nossa tabela. Vejamos aqui, ó. Nós temos, por exemplo, então aqui as divisões, o x de menos 1 até 2. Então, por exemplo, aqui você tem o x de menos o valor, então, de 1, valor, por exemplo, de 1 para frente, né? Valor, então, de 2. Nós temos, por exemplo, 3 e, finalmente, o valor, então, de 4. Bom, então, de menos 1 até 2, que é suficiente para você ter análise, né? E depois o y, coloque, então, os valores de meio até 4. Então, o y, você tem o valor então de 1, 2, 3 e 4, fazendo bem legal esta divisão. E lembrando que, por exemplo, nós precisamos também do meio. Então, basicamente, o meio estaria aqui, ó. O meio é o número 0,5, se é que você me entende, tudo bem? Tá aqui, ó. Aqui é o valor então de 0,5. Perfeito? Então, vamos aí para a gente fazer a construção do gráfico. Bom, então cada parzinho que você tem aqui, ó, eu chamo de par ordenado. Então quando você faz o gráfico de uma funçãozinha, esses dois valores que você tem, ele é um ponto, é o chamado par ordenado. Par ordenado é um valor representado por dois números, um par, né, ordenado na ordem xy. Isso aqui, gente, na verdade, quando você coloca no plano cartesiano, ele é chamado de ponto, né? Ele representa, por exemplo, um ponto. Bom, primeiro ponto, menos 1 com meio. Menos 1 para x, meio para y, tá mais ou menos aqui, ó. Menos 1 para x, meio para y. 0 e o valor de 1, 0 para x, 1 para y, mais ou menos aqui, né? É esse ponto aqui. Depois 1 com 2, 1 para x, 2 para y, 1 para x, 2 para y, tá mais ou menos nessa parte do meu gráfico que eu fiz a construção, né? Depois o próximo pontinho que nós temos agora é o ponto 2 com 4. Então, por exemplo, 2 para x, 4 para y, aí você tem, por exemplo, esse próximo pontinho aqui, tá? Então aqui você tem o gráfico da chamada exponencial, tá? Então o gráfico da exponencial, você tem, por exemplo, algo com esse formato aqui, ó, tá? É o gráfico da função exponencial 2 elevado a x. Tá? Então notem que nesse gráfico aqui, gente, você tem um gráfico de uma função exponencial e ele é estritamente o quê, pessoal? Crescente, né? Então o gráfico de uma função crescente, ele fica assim, ó. A cada valor que você aumenta de x, acontece uma relação diretamente proporcional com y. O y também aumenta, né? Então aqui você tem uma função estritamente crescente, né? Então se você quiser fazer uma relação com o dia a dia, uma função exponencial, geralmente ele tem a ver com os crescimentos biológicos, né? Crescimento de vírus, crescimento, por exemplo, de bactérias, são todos eles em forma de uma função exponencial, tá? Então esse é o gráfico da função exponencial 2 elevado a x. Detalhes para vocês, se você observar, pessoal, na nossa tela anterior aqui, essa nossa função é um a elevado a x. Aqui no caso é o 2 elevado a x. Primeiro detalhe para vocês, tá? Então sempre que você tem, por exemplo, esse a, que é uma base, esse a, que é essa base aqui, é um valor, por exemplo, maior que o número 1, nós temos, por exemplo, uma consequência aqui, ó. A tua função sempre ela vai ser crescente, tá? Então, uma conclusão da função exponencial quando você faz a construção do gráfico. Esse a, número maior que 1, por exemplo, 1,5, 2, 3, 4, nesse caso, o número 2, você vai ter, então, uma função chamada de função crescente, tá certo? Então, como é que seria uma aplicação dessa função do tipo exponencial geométrica, que fizemos uma análise desse gráfico aqui, no formato, por exemplo, de um problema. Então, notem que nós conseguimos fazer, gente, tranquilamente um problema a partir desses conhecimentos de função exponencial. Então, olhem, por exemplo, aqui na tela, a pergunta é o seguinte, nós temos que calcular o que, gente? A área
Área de quem? Área, por exemplo, do trapézio que nós temos aqui na figura, tá? Então você vai ter que lembrar das fórmulas de área de um trapézio e utilizar esse conhecimento do que, gente? De função exponencial, tá? Então agora, vamos explorar bastante essa informação geométrica, esse gráfico que nós temos aqui na questão, e a partir de lá nós temos que encontrar a área desse problema, né? A área desse trapézio da questão. Então aqui você tem nessa questão um gráfico, né? Um plano cartesiano. Neste plano cartesiano aqui, gente, nós temos uma função exponencial, que é o 2 elevado a x, estudado recentemente nessa aula, né? Então nós temos basicamente essa informação, que é uma crescente, né? Uma função exponencial crescente. Os pontos que nós temos no gráfico, B e C. Então nós temos, por exemplo, um ponto B e um ponto, por exemplo, C. Então, ponto B, ponto C, e a partir de lá você vai ter uma construção aqui, pessoal, do quê? De um trapézio, tá? Uma construção de um trapézio. Então, esse é um quadrilátero notável. Informações além do ponto B e do ponto, por exemplo, C, e de que essa função é uma função f de x igual a 2 elevado a x, é que, por exemplo, aqui você tem as medidas 1 e 2. Né? Então aqui você tem as medidas, por exemplo, 1 para o eixo x e a medida 2 para o eixo x. Eis o gráfico, a ideia para vocês, tá? Muito bem. Então agora, gente, é o seguinte, ele quer que você encontre a área do trapézio. Lembrando, a área de um trapézio, chamar então a área do trape. Trape dando uma abreviada na questão, por exemplo, de um trapézio. Bom, para a determinação da área de um trapézio, qual é a fórmula? Base maior mais a base menor multiplicado pela altura e dividido pelo número 2, tá? Base maior mais base menor multiplicado pela altura e dividido pelo número 2. Reconhecendo quem é base maior e quem é base menor no trapézio, observem, o trapézio está de lado, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter no trapézio de lado o valor então da base maior, aqui no trapézio de lado a base menor, tá? E aqui, por exemplo, no trapézio, observem, aqui você tem, por exemplo, a altura. Então veja, vamos agora explorar o gráfico e encontrar quem é Bzão, Bzinho e o valor do H. Né? Então veja que nessa fórmula, a área do trapézio, você vai ter, por exemplo, assim, ó, chamar então de área de trapézio, de trape, né? Vai ser igual, base maior, a princípio não conheço, a base menor também não conheço nesse exato momento. Mas o valor da altura de 1 para 2, eu já sei, Laurence, essa medida. Essa diferença de 1 para 2 é equivalente ao valor de 1. Beleza, agora explore a seguinte informação, gente. Observem que esse ponto aqui, ó, ele está no gráfico. Ele está nessa função 2 elevado a x. E olha, nesse ponto aqui, você observa que o x é equivalente ao valor de 1. Quanto é que vale o y? Quanto é que vale, por exemplo, o y desse ponto aqui, ó? Basta você fazer a aplicação. Então, f de 1, no lugar do x, você aplica o valor de 1 aqui. Então, você vai ter 2 elevado a 1, que vai ser equivalente ao número 2. Então, quando o x for equivalente a 1, o y é equivalente a 2. Lembra da relação que fizemos na construção do gráfico? É essa a ideia, né, dessa aplicação. Nesse próximo ponto aqui, pessoal, o valor então desse ponto, o x é equivalente a 2 e o y, quanto é que vale? Vamos encontrar, fazer a aplicação, por exemplo, da função, né? Então aplica o número 2 na função, ou seja, vamos encontrar o f de 2, que vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, aplicando 2 aqui no x, 2 ao quadrado equivalente a 4. Então que você tem, por exemplo, um y equivalente a 4. Perfeito! Então com isso agora ficou fácil do quê? De você encontrar o valor do Bzão e do Bzinho. Notem, o valor do Bzão é essa altura que é 4, que está no gráfico para nós. Que legal, hein? Que fácil agora. Então aqui você coloca o valor de 4, né? Mas quem? O valor da basezinha, a basezinha, que é o Bzinho, está aqui, a altura 2. Nós encontramos também no gráfico da exponencial, divididos pelo número 2. Então agora ficou simples de você encontrar a área desse trapézio. A área do trapézio vai ser equivalente ao valor então de 4 mais 2 é 6. 6 multiplicado por 1 dá 6 sobre 2, tá aí, ó. Essa área é equivalente a 3 unidades de área, né? Nós temos então a soluçãozinha, que é a resposta então dessa área do trapézio solicitada então na questão. Beleza? Então basicamente qual foi a ideia? Para você determinar essa área, que é uma fórmula que está na geometria plana, que você lembra lá no ensino fundamental, você precisou do conhecimento de gráfico. O quê? Desse gráfico da função exponencial 2 elevado a x. Fazendo as aplicações da função, nós encontramos, digamos que a respectiva imagem,
que vai te dar, por exemplo, as bases maiores e menores. Entendido, pessoal? Tudo bem? Que legal essa questão, hein? Então tá certo. Nos encontramos na próxima aula. Gente, um grande abraço para vocês e até lá.